Alguns filmes os deixam com uma grande expectativa, mas como o Brasil na Copa do Mundo, acaba sendo uma grande decepção. E hoje vamos falar sobre filmes que prometeram muito e não entregaram nada. Existem muitas coisas decepcionantes nessa vida, mas uma das coisas mais tristes para os fãs de cinema são filmes que prometem demais e acaba sendo uma grande decepção. Eles podem ter um elenco de estrelas, um orçamento enorme, efeitos especiais incríveis e um enredo promissor, mas ainda assim falham em impressionar o público. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. You should probably move. Esquadrão Suicida chegou nos cinemas em 2016, mas acabou sendo uma grande decepção. O filme prometia muito com um elenco repleto de estrelas, como Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto, mas acabou não entregando o que os fãs esperavam. A história do filme era confusa e mal desenvolvida. O roteiro apresentou diversos personagens sem uma boa explicação sobre suas motivações e o desenvolvimento da trama foi muito mal construído, dificultando a compreensão do espectador. Além disso, muitos dos diálogos pareciam forçados e pouco naturais, tirando a emoção das cenas. Adoro! Alguma coisa me diz que muita gente vai morrer. Outro ponto fraco do filme foi a caracterização dos personagens, que se mostrou muito diferente das versões dos quadrinhos, e acabou desagradando os fãs. O Coringa, interpretado por Jared Leto, por exemplo, foi muito criticado por não seguir a personalidade do vilão, além de aparecer pouco na trama. A trilha sonora foi um dos poucos pontos positivos, com músicas animadas e agitadas que ajudaram a criar o clima do filme, mas não foi o suficiente para salvar o longa. Seriously, the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. X-Men Fênix Negra prometia muito com um elenco repleto de estrelas como Sophie Turner, James McAvoy e Michael Fassbender, mas acabou não entregando o que os fãs esperavam. A trama da Fênix Negra é uma das mais icônicas dos quadrinhos dos X-Men, mas o roteiro do filme não soube explorá-la de forma satisfatória. O enredo foi mal construído, os personagens pouco explorados e as cenas de ação mal coreografadas, tornando a narrativa monótona e sem emoção. Além disso, a caracterização dos personagens foi outro ponto fraco do filme. A protagonista Jean Grey, interpretada por Sophie Turner, não convenceu como a poderosa Fênix Negra, faltando emoção e profundidade em sua atuação. Outros personagens importantes, como a vilã Vookie, foram mal aproveitados sem um bom desenvolvimento de suas motivações e personalidades. Outro problema foi a falta de conexão com os filmes anteriores da franquia, que deixou o filme um pouco solto e sem coesão. Mesmo com um elenco repleto de estrelas, as atuações ficaram abaixo do esperado, principalmente por falta de espaço para o desenvolvimento dos personagens. You're my family, James. No matter what. Matrix Reloaded foi um dos filmes mais aguardados da década de 2000, sequência do icônico Matrix de 1999. O longa prometia continuar a história do primeiro filme de uma forma ainda mais impactante e surpreendente, mas acabou sendo uma grande decepção para muitos fãs da franquia. Enquanto o primeiro filme Matrix foi aclamado por sua narrativa inovadora e intrigante, a sequência parecia tentar demais ser complexa e acabava se perdendo em meio a tantas explicações e reviravoltas. A história se mostrou confusa e pouco envolvente, deixando muitos espectadores frustrados e insatisfeitos. Outro ponto negativo do filme foi a falta de desenvolvimento dos personagens. Enquanto o primeiro filme nos apresentou Neo, Morpheus e Trinity de forma cativante e emocionante, a sequência os deixou em segundo plano, em favor de cenas de ação e efeitos visuais. Mesmo personagens importantes como o Agente Smith e o Oráculo foram pouco explorados e acabaram se tornando menos interessantes. As cenas de ação que foram tão elogiadas no primeiro filme não foram tão impressionantes na sequência. Enquanto Matrix teve sequências de luta coreografada de forma brilhante, Matrix Reloaded parecia focar demais em efeitos visuais e em cenas exageradas, que muitas vezes pareciam desconectadas da história. O fim do filme deixou muitos fãs insatisfeitos e confusos. Enquanto o primeiro filme deixou um final aberto para interpretações e possíveis continuações, Matrix Reloaded parecia tentar explicar demais a história e acabou se tornando ainda mais confusa e difícil de entender. O Quarteto Fantástico é uma das equipes de super-heróis mais conhecidas dos quadrinhos e do cinema. No entanto, a adaptação cinematográfica de 2015 deixou muito a desejar para os fãs do grupo de heróis. O filme foi um fracasso de bilheteria e criticado por muitos. Um dos principais problemas do filme foi sua história mal construída e pouco envolvente. A trama parecia ser um amontoado de ideias desconexas e não conseguiu capturar a essência dos personagens dos quadrinhos.
A motivação dos personagens também foi pouco explorada, e não conseguiu gerar empatia com o público. Outro ponto negativo foi a falta de química entre os personagens principais. Enquanto os quadrinhos e outras adaptações mostram a equipe unida e trabalhando em conjunto, o filme mostra um grupo desconexo com poucas interações entre eles. O relacionamento entre Reed Richards e Sue Storm parecia forçado, enquanto a relação entre Ben Green e John Storm não parecia ter profundidade. O design dos personagens também foi um problema. O visual do Dr. Destino, um dos vilões mais importantes dos quadrinhos, foi alterado de forma que o personagem perdeu sua característica máscara verde. O filme foi criticado por seu ritmo lento e por não ter cenas de ação emocionantes e bem construídas. O momento do clímax da história acabou sendo pouco impactante e sem grandes reviravoltas. O Turista é uma produção de 2010 que contou com a estrela Angelina Jolie e Johnny Depp no elenco. Embora tivesse um grande potencial, o filme acabou sendo decepcionante para muitos espectadores e críticos de cinema. A trama gira em torno de Frank Tupelo, um turista americano em Veneza, que conhece a misteriosa Elise Clifton Ward. Depois de um breve romance, Frank descobre que Elise é uma ladra procurada pela Interpol e que o escolheu como peão em seu jogo de gato e rato com a polícia. Uma das principais razões pela quais o Turista decepcionou foi sua história previsível. A trama foi construída em torno de um enredo que já foi visto muitas vezes em filmes de espionagem e suspense. O resultado foi uma história que falhou em surpreender e manter o público engajado. Outro problema foi o desempenho do elenco. Embora Angelina Jolie e Johnny Depp sejam dois dos maiores nomes de Hollywood, suas atuações em O Turista foram consideradas desinteressantes e sem brilho. Alguns críticos sugeriram que ambos pareciam estar atuando em piloto automático, sem mostrar a profundidade e a complexidade que se esperava deles. Além disso, o filme não soube equilibrar o ritmo, alterando entre momentos de ação rápida e diálogos lentos e entediantes. O resultado foi uma experiência desconjuntada que dificultou o envolvimento do público com a trama. Mais decepcionante que esses filmes é saber que você está gostando do vídeo, mas ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal. Então já deixa o seu like e se inscreve aí. I'm Elise. I'm Frank. That's a terrible name. It's the only one I've got. Maybe we can find you another. Okay. Era Uma Vez em Hollywood é um filme do diretor Quentin Tarantino, lançado em 2019, estrelado por Brad Pitt e Leonardo DiCaprio. A obra foi muito aguardada pelos fãs do diretor e do cinema em geral, mas acabou sendo decepcionante para muitos espectadores. Em primeiro lugar, é importante destacar que Quentin Tarantino é conhecido por suas obras originais e inovadoras, que desafiam a convenção do cinema tradicional. No entanto, Era Uma Vez em Hollywood parece ser um filme que tenta homenagear a Hollywood dos anos 60, sem realmente fazer nada de novo ou interessante com o material. O roteiro é fragmentado e lento. Muitas cenas parecem ter sido incluídas apenas para aumentar o tempo de duração do filme. O enredo principal, que envolve o ator Rick Dalton e seu dublê Cliff Booth tentando se estabelecer em Hollywood, não oferece muita emoção ou suspense. A história parece não ir a lugar nenhum e as reviravoltas são previsíveis e pouco impactantes. O filme também é criticado por sua glorificação da masculinidade tóxica. Os personagens masculinos são retratados como durões, agressivos e dispostos a usar a violência para resolver seus problemas. Enquanto isso, as personagens femininas são retratadas como frágeis e submissas. Era Uma Vez em Hollywood é um filme longo com mais de 2 horas e meia de duração, e muitas cenas parecem desnecessárias ou excessivamente prolongadas. É um filme que exige muito do espectador, sem oferecer muitas recompensas em troca. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it. Lanterna Verde, estrelado por Ryan Reynolds como Hal Jordan, foi marcado por uma trama fraca e mal desenvolvida, efeitos especiais de qualidade duvidosa e um tom desordenado que não conseguiu decidir se era um filme sério ou uma comédia. O roteiro do filme tentou abranger muito em pouco tempo. Como resultado, as subtramas do filme ficaram subdesenvolvidas e o enredo principal não foi convincente o suficiente. Além disso, os efeitos especiais do filme ficaram bem toscos em alguns momentos, especialmente em relação ao traje de Lanterna Verde, que parecia falso e pouco convincente. A atuação de Reynolds como Hal Jordan também foi considerada um ponto fraco do filme. Embora o ator tenha uma boa presença de palco e senso de humor, muitos críticos e fãs sentiram que ele não foi capaz de capturar a essência do personagem, tornando um Hal Jordan pouco carismático e sem graça. God damn, that's beautiful.
You're welcome, Canada. Liga da Justiça finalmente chegou aos cinemas com uma expectativa enorme dos fãs da DC. A equipe de heróis formada por Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Cyborg e Flash prometia ser a salvação do universo cinematográfico da DC, mas o resultado foi desastroso. O filme recebeu críticas negativas e não foi um sucesso de bilheteria. Uma das principais razões para o fracasso da Liga da Justiça foi a bagunça criativa que ocorreu nos bastidores. O diretor Zack Snyder teve que deixar a produção devido a uma tragédia pessoal e foi substituído por Joss Whedon. O resultado foi um filme com duas visões diferentes, causando uma incoerência narrativa. A sensação que ficou foi que muitas coisas foram jogadas rapidamente na tela, sem tempo para serem bem explicadas ou exploradas. O vilão foi outro ponto fraco do filme. O personagem louco da Steppe não teve profundidade ou motivação, o que o tornou pouco ameaçador e sem carisma. Além disso, a falta de conexão emocional com os heróis tornou difícil para o público se importar com o resultado da batalha. A falta de um tom consistente também afetou a qualidade do filme. A DC tentou seguir a fórmula da Marvel, inserindo momentos de humor em um filme que tinha uma premissa mais sombria. O resultado foi um produto final confuso que não agradou nem aos fãs mais leais dos quadrinhos da DC, nem ao público em geral. See you playing well with others again. Just like a bat. I dig it. Maybe temporary. Me conta aí nos comentários qual filme te decepcionou mais. Talvez a gente faça uma lista só com os comentários. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Teria sido melhor ir ver o Pelé.